Lição 16, segundo vídeo. Você sabe o que é amuleto ou talismã? É um objeto de formas e tamanhos variados que as pessoas atribuem poderes mágicos, possibilitando a realização de desejos. Pode ser ferradura, pé de coelho, trevo de 4 folhas, figa, fita no braço, uma planta chamada Comigo Ninguém Pode, outra planta chamada gambazinho ou guiné, alecrim ou espada de São Jorge. Isso tudo é superstição, é crendice. Depositar confiança em objetos e plantas é um absurdo e dizer que Deus não existe. São objetos e plantas para desviar nossa fé do Deus vivo, real e onipotente, Deus Todo-Poderoso. Quem é Satanás? A Bíblia nos ensina que Lúcifer é um anjo que se rebelou contra a autoridade de Deus sobre ele. E o seu nome e o seu caráter foram mudados. De Lúcifer, que significa anjo de luz, para príncipe das trevas. Satanás, adversário. Diabo, enganador. Lúcifer ou Satanás é um anjo real, de verdade, invisível, maligno, inimigo de Deus e das pessoas. Vamos abrir a Bíblia lá em João 8:44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O texto diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, Satanás é o pai ou o criador da mentira, uma ação que não existia. A principal ferramenta de Satanás é a mentira. Satanás sabe o que está acontecendo com as pessoas, porque os seus demônios ficam observando cada atitude, palavra e reação. Então vão e contam para ele, porque ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Satanás não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Então ele tem os seus demônios para contar para ele. Aí Satanás vai planejar como enganar e destruir as pessoas. Ele tenta dominar as pessoas pela mentira e o medo. Em todos os lugares do mundo, Satanás sempre vai usar a cultura, costume, folclore, lenda, tradição, para que as pessoas não pensem no Deus Criador dos céus e da terra. O nome científico verdadeiro da planta, Comigo Ninguém Pode, é Dieffenbachia picta. Ela é tóxica, causa formigamento, inchaço na língua e vômitos, se porventura alguém colocar na boca. Ela recebeu este apelido
apelido porque ninguém aguenta colocá-la na boca sem depois sair procurando por ajuda. A ideia de que essa planta, comigo ninguém pode, protege a casa, está relacionada com ser uma planta venenosa, brava e realmente porque ninguém pode com ela. Assim pensam que ela protege contra mal-olhado, inveja, feitiço. A planta chamada guiné ou gambazinho ou rabo de gambá, Petiveria tetranda, tem um cheiro tão forte que ninguém aguenta. Ela é usada em banhos e para espantar e proteger mal-olhado, inveja e feitiço também. Os objetos e as plantas em si não são erradas. Algumas plantas são venenosas. Podem ser que tenham alguma substância medicinal para boa para a saúde. A maioria dos remédios são tirados de plantas, animais ou minerais da terra ou do mar que Deus criou. Por exemplo, um pouquinho de arruda na água alivia irritação nos olhos. Hoje em dia, muitas pessoas usam estes objetos, plantas e até a Bíblia aberta em algum salmo, como se fosse um amuleto. Muitas pessoas pensam que usando estes objetos, plantas e deixando a Bíblia aberta, tem poder mágico de afastar o mal. Se você tiver medo de algo, precisando de ajuda, peça a proteção de Deus. Deus vai atuando de maneira invisível, sobrenatural para proteger você e as pessoas por quem você ora. O problema é atribuir, é dar às plantas o poder de proteger ou fazer algum milagre, o qual só Deus pode realizar, porque Ele é o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso. Só Deus pode nos proteger de nos guardar contra todo tipo de mal, como inveja, olho gordo, feitiço, mal-olhado. Deus é onipotente, todo-poderoso e nos protege completamente de todas estas coisas. Conforme Romanos capítulo 1, versículo 22 até o 25, quando colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, não estamos dando a glória, a honra que pertence a Ele. Esse exercício diário, a oração, é muito melhor e mais eficaz que luta livre, sprays de pimenta, artes marciais e todos os guarda-costas do mundo e as tais superstições. Vamos orar mais. A experiência de Jabes nos ensina que ele buscou Deus em primeiro lugar. Jabes fez o pedido certo à pessoa certa. Ele acreditou, confiou no verdadeiro Deus. A vida e a história de Jabes foi mudada. A sua vida e a sua história também pode ser transformada. Acredite, confie no único e verdadeiro Deus. O Deus Criador dos céus e da terra. Vamos concluir. Oração é falar com Deus. Você pode orar de manhã, de tarde ou de noite. Estudamos sobre o resultado da oração de Jabes.
Você pode orar ou conversar com Deus sobre tudo, qualquer assunto. Alimentos, namoro, casamento, provas que você vai ter, trabalho, alguma doença. Agradecer a Deus pelo dia, a tarde, a noite. Orar pelo Brasil. Queridos, temos livre acesso diante de Deus, o Criador dos céus e da terra. Comece falando bem de Deus. Peça perdão dos seus pecados. Agradece a Ele. Faça seu pedido. E termine sua oração em nome de Jesus. Vamos orar.